Graças a Deus, igreja, amém. Nós queremos convidar você a ficar de pé no seu lugar para louvar o Senhor, se você pode. Deus deixa o sábado
Graças a Deus,
Graça e paz, igreja, amém? Que bênção estarmos aqui essa noite para exaltarmos o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Queria convidar você a tomar sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1. Nós vamos estar trabalhando dos versículos 22 a 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e toda a sua glória, a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Pai bondoso, mais uma vez nós te louvamos e te engrandecemos esta noite. Usa-nos como canal para o louvor da tua glória, para que a mensagem do Senhor seja direcional aos corações que aqui se encontram. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ministre e que a tua palavra seja aplicada em nós, pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos falar sobre eleitos para a santidade em amor. Eleitos para a santidade em amor. O apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta para as igrejas que se encontravam, para os crentes que se encontravam na Ásia Menor. E o propósito dele ali era estimulá-los a serem exultantes diante da perseguição. A igreja viveu perseguição desde o primeiro século até aproximadamente o quarto século. E a perseguição ela foi ininterrupta. E a perseguição ela foi cruel. E muitos dos nossos irmãos tiveram o seu sangue derramado sobre a terra como mártires, para que a glória de Deus se fizesse presente ali. E quando o apóstolo Pedro então escreve a eles, ele escreve com o objetivo, como um pastor fiel ali, o objetivo de que aquela epístola instruísse aqueles irmãos gentios daquelas congregações a respeito da esperança da salvação deles, como eleitos que eles eram. Também a respeito da santidade que eles precisavam adquirir e crescer nela, como resultado da experiência transformadora da salvação, e também o testemunho prático na vida em comunidade. Então, ele está escrevendo, tendo por consciência que ele estava falando com eleitos, e por serem eleitos deveriam manifestar uma vida de santidade, e de maneira prática essa santidade precisava dominar a vida deles a tal ponto que na vida prática da comunidade aquilo fosse visível. Por isso que nós vamos trabalhar hoje sobre os eleitos para a santidade em amor, porque nós vamos ver aqui que eles deveriam manter a firmeza de fé, mesmo diante das perseguições. Eles deveriam manter a esperança da glória vindoura vívida nos seus corações. E é muito difícil manter a esperança diante da tribulação. Como o apóstolo Pedro sabia que é difícil manter a esperança quando tudo está andando na contramão do que nós vemos, ou do que nós queríamos que estivesse acontecendo. Obrigado, meu irmão. Então nós vamos ver aqui ainda que o comportamento daqueles irmãos precisava ser adequado diante do sofrimento. Não é porque eles estavam diante da perseguição romana que eles deveriam se entregar à perseguição ou agir como se não fossem eleitos. Não. Ele está relembrando aos irmãos: olha, vocês são eleitos. Ele começa a sua carta falando sobre isso. O verso 2 vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Então ele está relembrando a identidade daquela igreja. Era uma igreja eleita.
Apesar daquela carta, daquela epístola ser dirigida primariamente aos primeiros cristãos ali perseguidos, os princípios contidos nessa carta são válidos e vívidos até os nossos dias e até que Cristo volte. A validade das palavras do apóstolo Pedro aqui, elas são imutáveis, porque o Espírito de Deus o inspirou para escrever o que ele escreveu aqui. E é por isso que nós podemos tomar sobre as nossas vidas e aplicar a santa palavra do Senhor, amém? Agora, meus irmãos, eu quero dizer então que nós fomos eleitos para viver em santidade. E uma vez que nós fomos eleitos para viver em santidade, quais são as práticas de um eleito para viver em santidade? Vejamos então no texto quais essas práticas do eleito para viver em santidade. Primeiro, o eleito para viver em santidade, ele obedece à verdade da palavra. O verso 22 vai dizer: tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Então, o primeiro ponto aqui é que ele obedece à palavra. Ele obedece à verdade eterna da palavra de Deus. Veja que Pedro, ele apela para a conversão genuína daqueles cristãos. Ele fala: tendo purificado a alma, ou em outras palavras, uma vez que vocês purificaram a alma de vocês, tiveram a alma de vocês purificadas, aí eu posso trazer as outras instruções. Uma vez que vocês de fato são eleitos de Deus, então agora sim eu posso falar outras coisas mais maduras a vocês. Então o apóstolo Pedro, ele traz a consciência dos irmãos quem eles eram. Eles eram salvos, eles eram alcançados pela graça de Deus. As afirmações de Pedro contavam com esse pressuposto de que eles eram filhos de Deus e de que eles sabiam que eram filhos de Deus. Eles precisavam ter firmes essa consciência de que haviam sido convertidos à pessoa bendita de Jesus Cristo. Veja que, com certeza, eles tinham essa consciência de que haviam sido purificados. E isso me lembra as palavras do profeta João Batista, ao se deparar com Jesus diante dele. E ele vai dizer em João capítulo 1, versículo 9: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqueles cristãos eram conscientes das palavras de João Batista ao encontrar o Salvador. É ele quem tira o pecado do mundo. Havia sido ele quem havia purificado a alma daqueles irmãos. E uma vez feito isso, eles poderiam viver em santidade. Amém? Veja que ainda que a purificação, ela é fruto da obediência à palavra. Nós não somos purificados porque nós somos bons. Nós somos purificados uma vez que obedecemos a palavra, obtendo o conhecimento da palavra, amando a palavra e vivendo pela palavra. É uma sequência, é consecutivo. Quando nós olhamos o Salmo 119, do verso 97 até o verso 104, eu quero ler esse texto. O salmista, de maneira maravilhosa, ele vai dizer: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. A companhia dos mandamentos, da palavra do Senhor, trazia segurança ao salmista. Aí ele diz ainda no verso 99: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E aí no verso 104 ele vai dizer: por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Eu acho tão interessante quando ele diz assim: não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. O que nos mantém na retidão do Senhor é o ensino do Senhor pelo poder da sua palavra. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, não seremos purificados. Os nossos pecados não serão purificados. Nós não seremos perdoados de pecado. Sabe por quê? Porque a consciência de quem Deus é e de quem nós somos que nos leva a ser perdoados, a confessar pecados e a ser perdoados. Então, aqueles irmãos, eles precisavam entender que eles seriam purificados na alma por meio da obediência à palavra da verdade.
Era o conhecimento da palavra que os levaria a obedecer à verdade. O apóstolo Pedro, ele não estava instruindo fundamentos de uma nova lei. Ele não estava trazendo novos mandamentos, uma palavra nova, não. Uma promessa nova, uma direção nova, não. Ele estava apenas ratificando aquilo que já havia sido dito. Aquilo que eles mesmos já sabiam. Vocês sabem que vocês são eleitos. Vocês sabem que precisam viver em santidade. Nós somos purificados, pois fomos lavados pelo sangue de Jesus. E essa purificação, ela é fruto da nossa obediência à palavra da verdade. É a palavra de Deus, introjetada em nosso espírito, que transforma o nosso entendimento. Amém? Vejamos aqui ainda que o eleito para viver em santidade, ele exerce o amor fraternal puro, ardente. E esse amor fraternal, ele é exercido de maneira tal plena, que eu quero trazer 3 características desse amor fraternal. Em primeiro lugar, o amor fraternal, ele é fonte de uma alma purificada. Veja que os cristãos, eles estavam habilitados para amar de maneira não fingida, como foi ordenado aqui pelo apóstolo Pedro, justamente porque eles eram filhos de Deus e porque ele tinha uma alma purificada. Sem que a nossa alma seja purificada, nós não poderemos exercer o amor fraternal de maneira pura, de maneira ardente, de maneira intencional. É a purificação da nossa alma que nos conduz a isso. É porque nós somos regenerados em nosso espírito que nós podemos amar verdadeiramente. Um amor sem fingimento. Conforme o apóstolo Pedro colocou aqui. Amem intensamente. Ele primeiro diz, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro. É intensamente. É com base no amor não fingido. E isso é fruto de uma alma purificada. Uma outra característica aqui ainda, que nós podemos ver, é que o amor fraternal, ele se manifesta enquanto nós seguimos a verdade. Se nós seguimos a verdade, se nós amamos a lei do Senhor, se nós andamos no caminho do Senhor, na retidão do Senhor, então certamente nós manifestaremos o amor fraternal, genuíno, intenso, verdadeiro. Isso não é fruto de uma compatibilidade que eu acho que eu tenho com um determinado irmão e com outro não tanto. Isso é fruto de uma mente transformada pela palavra. De um entendimento transformado pela palavra. Então, veja aqui que o que norteia o amor fraternal em seu exercício prático é o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Uma vez que eu entendo a palavra, que eu entendo as ordenanças do Senhor a mim e as pratico, eu estou apto para exercer o amor fraternal genuíno. De outra forma não é possível. Ninguém pode amar se não for instruído pelo próprio Deus a tal decisão. Não há quem possa produzir amor sincero, amor não fingido, se não for movido pelo Espírito de Deus. Amor é fruto do Espírito. Amor é a expressão máxima da pessoa de Deus. E não pode ser manifesto de outra forma, senão com o entendimento redimido pela palavra. Em terceiro lugar aqui ainda, a respeito do amor fraternal, uma outra característica dele, é que o amor fraternal, ele tem a sua natureza partindo de um coração ardente, genuíno. E o verbo aqui utilizado para o termo ardente, para o termo genuíno, que na minha versão que eu li é puro, né? Coração puro, mas algumas versões vai dizer ardentemente, né? Então, o termo aqui usado é ektenos, que significa justamente seriamente ou fervorosamente, intensamente. É semelhante a estender a mão, a esticar a mão. É um amor exercido de maneira prática, de maneira resoluta, de maneira intensa, séria. É esse o termo usado pelo apóstolo Pedro para expressar a prática desse amor. É um amor intenso, é um amor fervoroso, é um amor sério, firme, é um amor firme. Amém? Vejamos aqui ainda. Será que de fato nós temos exercido o amor fraternal como fruto de uma alma purificada? Será que em meu entendimento eu tenho discernido que uma vez que a minha alma foi purificada, eu posso então exercer o amor fraternal?
de maneira genuína. Uma vez nós purificados, então podemos manifestar esse amor como fruto de quem somos, eleitos. Nós fomos eleitos. E por causa disso nós podemos expressar o amor fraternal. A igreja de Cristo está escondida nele. E é por isso que nós podemos manifestar os frutos do caráter de Cristo. O amor de Cristo. A bondade de Cristo. A expressão máxima do seu ser. Ainda que sejamos pecadores. Temos de fato, será revelado nesse exercício de amor, que nós de fato somos movidos pela obediência à verdade da palavra que transformou nossa vida? Será que de fato nas minhas expressões cotidianas de amor fraternal, isso tem revelado que eu fui transformado pela palavra da verdade? Será que isso tem revelado de fato que essa palavra transformou o meu entendimento? Será que de fato eu tenho vivido de maneira que glorifica ao Senhor? Como quem foi transformado no espírito, na mente, nas emoções, podendo então amar de maneira intensa, de maneira fervorosa. A verdade transformadora da palavra nos conduz a amar. Eu posso ler a Bíblia toda, mas se essa palavra não transformar o meu entendimento, eu não serei conduzido a amar. Porque amor não é um gesto de reciprocidade, não o amor bíblico. O amor bíblico, ele parte de uma iniciativa, de um entendimento transformado. Eu dou ainda que eu não receba. Eu amo ainda que eu não seja amado pelo outro. Eu me dedico ainda que o outro não esteja fazendo o mesmo por mim. Isso vale dentro da comunidade cristã, isso é válido no casamento, isso é válido na vida entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre colegas, no ambiente de trabalho. Eu exerço o amor fraternal porque o meu entendimento foi transformado pela palavra de Deus. É por isso. É desse modo que nós podemos exercer. E ainda mais um questionamento que me faço é: será que esse amor fraternal, uma vez exercitado por mim, por nós, tem sido ardente, tem sido intenso, tem sido esticado, tem sido firme, tem sido um amor firme, um amor dedicado, um amor intencional? Meus irmãos, nós somos desafiados a amar com intensidade. Nós somos desafiados a amar fervorosamente. Essa não é uma palavra para poder nos trazer uma admoestação e depois sairmos daqui e nos esquecermos dela. É a palavra do Senhor para que o nosso entendimento seja transformado, conduzido a essa percepção de como é esse amor fraternal. Não sou eu quem delimito ou determino a manifestação do amor fraternal, é a palavra. Quando Jesus fala a respeito de dar outra face, do maior se tornar o menor, do que quer ser o primeiro se tornar o último, aquilo ali não é uma metáfora, aquilo ali não é uma coisa alegórica que você vai pensar e achar bonito e admirar. Aquilo é para ser praticado, é para ser exercitado. E só podemos fazer isso quando o nosso entendimento é transformado. E a terceira prática de um eleito para a santidade é que o eleito para a santidade, ele discerne a origem da sua regeneração. Ele tem entendimento da origem da sua regeneração. Os versos 23 até o 25. O 23 primeiro ele vai nos dizer assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A segurança de que os cristãos das igrejas que receberam aquela carta de Pedro estava não no fato de que eles estavam aptos para exercitar aquilo ali por si mesmos, mas pelo simples fato de que eles eram regenerados e de que a fonte da regeneração deles, a origem da regeneração deles era a semente incorruptível da palavra de Deus. Isso traz segurança, porque eu posso olhar para a palavra e entender: ufa, não vem de mim a regeneração, não vem das minhas boas obras a regeneração. É a ação graciosa de Deus em nós, por meio da sua palavra, da semente incorruptível introjetada em nosso coração, uma vez transformando o nosso entendimento. É isso que nos conduz à prática da santidade, à prática do amor fraternal com intensidade, com genuinidade. É o fato de que fomos
regenerados. E a segurança da nossa regeneração está na palavra de Deus. Veja que o apóstolo Tiago, escrevendo no capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer: pois, segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Veja que a palavra foi um instrumento pelo qual Deus nos gerou. O instrumento pelo qual fomos gerados é pela palavra de Deus. O poder criativo e regenerativo da palavra de Deus. Desde a criação foi assim. Na eternidade era assim. E não deixou de ser assim. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é suficiente. Então veja aqui, que ele vai dizer ainda: para que o Senhor, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, pelo poder da palavra, o Senhor nos gerou. Pelo poder da palavra, o Senhor, segundo o seu querer, segundo a sua soberania, segundo a sua eleição divina, Ele nos tomou para si. Eu não tinha condição alguma de me aproximar-me do Senhor e de escolhê-lo e de querê-lo. Mas Ele, de maneira graciosa, veio ao nosso encontro. Isso é maravilhoso demais, porque quando você olha para o texto de 1 de Pedro, por mim mesmo eu digo: eu não consigo cumprir metade disso, não dá para cumprir nada. Mas é por causa dessa graça regeneradora que nós podemos cumprir a palavra. Que nós não somos meros leitores, como os fariseus eram, escravos da lei. Não podia pecar numa vírgula, mas no entendimento estavam corrompidos. No seu homem interior estavam corrompidos. Nós não. Nós estamos diante de uma palavra que ela não é meramente contemplativa, ela é transformadora. Ela não é uma palavra apenas para se admirar, para se ler e dizer: uau, que palavra maravilhosa. Ela é uma palavra para transformar o nosso entendimento. É esse o objetivo. Isso só se dá porque a semente incorruptível da palavra de Deus foi introjetada no nosso coração. Então, quando nós ouvimos a palavra, diretamente o Espírito de Deus atua dentro de nós, conduzindo-nos ao arrependimento. Uma vez que ouvimos a palavra, o nosso coração é amolecido para recebê-la e para frutificarmos a partir dela. Nós somos o bom terreno em que a semente foi lançada e deu muitos frutos. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é o poder gerador de vida aos que estão em trevas. Essa semente, ela não pode ser adulterada, ela não pode ser corrompida, ela não é falida, ela não é invalidada. Antes, ela é indestrutível e poderosa. E por isso ela é confiável. Veja que ainda que a semente, ela é também viva e permanente. Ele conclui o verso 23 dizendo isso: mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele dá duas características a mais aqui dessa semente incorruptível. Isso nos aponta para a origem da regeneração, tá? Então veja aqui, que o apóstolo Pedro, ele não trouxe uma nova palavra, como eu já havia dito. Contudo, ele também não trouxe uma palavra velha, antiquada, uma palavra ineficaz, passada da validade. Não, nem eram novas palavras, mas também não eram palavras ultrapassadas. Eram palavras vivas e permanentes. Veja que Hebreus 4:12, o autor aos Hebreus ali expressando o poder da palavra e a eficiência da palavra, ele vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante. Olha a ilustração que ele vai trazer aqui, para trazer-nos o entendimento do que seria a ação dessa palavra. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta. Diga: apta. Ela é apta para discernir, para julgar os pensamentos e propósitos ou intenções do coração. Ela é apta. Então, quando o nosso coração está desalinhado ali, aí como eleitos de Deus, a palavra de Deus vem de maneira cirúrgica e corta aquilo que está desalinhado.
para que voltemos ao alinhamento. Porque nós fomos regenerados. Amém? Isso não vem de nós, meus irmãos. É graça do Senhor. Essa palavra, ela é operante. Ela é regeneradora, ela é libertadora e também suficiente. A sua ação no coração do homem tem poder explosivo de transformação. Tem um poder do qual torna ela confiável, por meio da sua ação. E em terceiro ponto ainda, acerca do discernimento da origem da nossa regeneração, é que a semente, primeiro, ela é incorruptível. Segundo, ela é viva e eficaz. E terceiro, a semente, ela não é proveniente da nossa humanidade. Não é proveniente da nossa humanidade. Os versos 24 e 25 vão nos dizer isso. Ele vai retomar as palavras do profeta Isaías. Ele vai fazer uma referência profética aqui, trazendo as palavras do profeta Isaías do capítulo 40, quando ele estava tratando acerca da vinda do Senhor sobre o seu povo. E aí ele vai tratar e ilustrar a pequenez do homem ali, sendo como uma flor da Eva, a vida do homem, que ao secar a Eva, a flor cai diante do sopro do Senhor e já não há mais vida, já não há mais suficiência. E ele retoma as palavras do profeta. Ele suscita as palavras de Isaías ali, de maneira intencional, para trazer ao entendimento daquele povo que a regeneração não é fruto, não é proveniente de nós mesmos, da nossa humanidade. Então veja aqui o que ele vai dizer. Porque, verso 24, toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, veja que o discernimento da origem da regeneração levaria o povo a entender quem eles são, como a flor da erva, frágeis e insuficientes. Ao nos depararmos com a palavra, não podemos ser soberbos e arrogantes. Pensarmos que algo do que foi feito em nós é fruto de nós mesmos. Pensarmos que a regeneração é proveniente de nós mesmos em algum aspecto ou em algum ponto dela. Não. É graça do Senhor. É obra do seu Espírito em nós. E ao nos depararmos com a palavra, somos conduzidos a esse entendimento de humilhação. Esse entendimento de entrega, de insuficiência, da nossa pequenez, do quanto nós somos dependentes do Senhor, carentes da graça do Senhor todos os dias. Meus irmãos, nós fomos regenerados pela palavra, segundo a vontade soberana de Deus. Foi segundo essa vontade que Ele nos gerou, pela palavra. Essa semente, que é a palavra de Deus, ela é confiável, porque ela é viva e ela é permanente. Ainda que os céus e a terra passem, a palavra do Senhor não passará. Não passará. Nós passaremos. Esse ambiente passará. A terra passará. Mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. E nós entendemos ainda também nesse ponto que a semente, ela não é proveniente de nós. E com isso, nós precisamos nos humilhar, como foi dito, diante da graciosa salvação de Cristo. Porque a sua graça, ela nos alcançou. Para concluirmos então, nós entendemos que os cristãos que receberam essa carta, eles precisavam entender que essa palavra não era um novo evangelho. Essa palavra, ela não era um evangelho diferenciado. Antes, era o mesmo evangelho que foi anunciado outrora, que estava sendo trazido à memória do povo. Por isso que ele conclui o verso 25 dizendo: esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Em outras palavras, eu não estou dizendo nada de novo para vocês. É o mesmo evangelho, é a mesma mensagem. E ao ler isso eu fiquei pensando, quantas vezes nós temos o privilégio de ouvir a mesma mensagem ao longo da nossa vida cristã? Não é verdade? Tem texto que às vezes quando o pastor vai expor o texto, você diz assim: eu acho que eu já ouvi essa exposição nesse texto por diferentes pessoas, talvez umas 50 vezes pelo menos. Mas não é meramente a quantidade de vezes que você escuta o que a palavra diz. É o impacto poderoso que ela tem e que surte no seu entendimento. Por isso nós precisamos estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração receptivo para a transformação da palavra.
para a regeneração do nosso espírito, a consciência dessa regeneração. Assim como aqueles irmãos. Eles não foram regenerados no momento que o apóstolo Pedro escreveu aquilo ali. Eles já eram regenerados. Eles tiveram seu entendimento renovado acerca de quem eles eram. E às vezes a gente precisa desse estalo. Às vezes a gente precisa que o Senhor Ele nos tome e Ele nos leve de volta ao entendimento de quem nós somos em Cristo. Qual a condição de onde Ele nos tirou? E qual a condição que Ele nos colocou em Cristo Jesus? Amém? Por isso, meus irmãos, para vivermos como eleitos para a santidade em amor, nós precisamos primeiro obedecer à verdade da palavra. Pois ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Em segundo lugar, nós precisamos exercer o amor fraternal. Entendendo que esse amor ele é puro, ele é fervoroso, ele é firme. E em terceiro e último lugar, nós precisamos discernir a origem da nossa regeneração. Essa regeneração, ela se dá pela vontade de Deus, pela semente incorruptível da palavra, que é viva, permanente e suficiente. Tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as